tudo bem? Bom, a gente continuando a nossa série aqui. Agora a gente vai falar sobre o terceiro nível de prazer. Ó, quanto a gente avançou, né? E como eu disse, conforme a gente vai avançando, inclusive vai agregando os níveis anteriores. Então a gente está falando de um nível agora que não só é superior em prazer aos outros, mas inclusive inclui os anteriores. Mas espera aí, Daniel. A gente falou aqui prazeres físicos, materiais, né? Coisas que o dinheiro compra. E daí a gente entendeu que existem coisas que o dinheiro não compra, que é o caso do amor. Agora tem coisa que é maior do que o amor, tem coisa que você abre mão das pessoas que você ama, realmente, e dá mais prazer ainda. O que pode ser? O que vale mais que o amor? Eu digo pra você. O que vale mais que o amor é um ideal, é um significado para a sua vida. Tá? Se a sua vida não tem significado, então a gente fala no judaísmo que você não começou a viver ainda. Se você não sabe para onde você está indo, então todos os caminhos que você toma são caminhos errados, são caminhos sem sentido. Né? Sempre vai estar faltando alguma coisa. Você pode passar férias em Fernando de Noronha com a sua família, nunca vai ser o suficiente. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Então só como exemplo, então a gente pode citar aqui, então, pessoas, por exemplo, que por causas humanitárias, né, que eles chamam de humanitárias, sacrificam a vida delas, elas dão voluntariamente, elas dão a vida delas, né, ou também patriotismo, né, se o meu país entrar em guerra, eu dou a vida pelo meu país. Tem muitos países que são assim, tá? Então a gente está falando aqui de fazer a coisa certa. Aquilo que a gente entende que é estar fazendo a coisa certa é o que vai motivar a gente. A gente vai falar inclusive para nossa família, olha, espera um tempo aqui, ou então até logo, até a próxima, eu estou dando a minha vida pelo país. Né? Então, a gente imagina então que a gente tem aqui que fazer a coisa certa dá mais prazer do que amor e todo o amor do mundo, todo o amor que você tenha, todas as pessoas que você conhece, etc e tal, que você valoriza, você às vezes, inclusive de você mesmo, você abre mão por uma causa maior. Tá? Então, agora vamos analisar aqui. Será que as pessoas realmente conseguem alcançar isso? No final das contas, são poucas as pessoas no mundo que realmente atingem isso. Tá? Fazer a coisa certa, ser uma pessoa boa, não é muito diferente de não fazer o mal, tá? Uma pessoa que não assassina, que paga os impostos, que não rouba, que mesmo não fura fila, coisas pequenas, se preocupa com esse tipo de coisa. Então isso é não ser mal, não ser uma pessoa mal, não ser uma pessoa que faz maldade com os outros. Mas o que então fazer o bem? Tá? Vou contar então duas historinhas para comparar. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Me ligaram da principal rede de farmácia aqui de Israel. Falaram, senhor Daniel, tudo bem? Como vai? A gente gostaria de conferir. O senhor acabou de fazer compras aqui com a gente. O senhor pode checar, por favor, o que tem na sua sacola? Aí eu estava em casa, né? Eu abri a sacola, eu falei, olha, tem esse remédio que eu comprei. Eles falaram, tá. Olha, só para avisar que, na verdade, assim, saiu computado aqui um remédio diferente na máquina, então o senhor foi cobrado a mais. Então o senhor fica à vontade para voltar aqui, tá? Quando o senhor quiser, e o senhor vai ter o seu dinheiro de volta. Então, olha só que incrível isso, né? A maior rede de farmácia, na verdade, tá bom, não vai fazer falta para eles esse dinheiro, então eles sabem que vão ganhar um cliente com isso, né? Vão ganhar a fidelidade de um cliente, então pode valer muito mais do que essa diferença aí, que não era tão grande. Tá bom, então fizeram bem, né? O gerente deve ter ficado feliz, etc e tal, fez o bem, mas não é algo tão que ela se sacrificou por isso. Agora imagina o seguinte, vou contar uma outra história aqui. Imagina que você está andando no parque e está distraído, está olhando a beleza na natureza, etc e tal, e você encontra um envelope no chão. Nesse envelope você abre e tem lá $100.000. Olha, $100.000. Então você fica feliz da vida, olha em volta, lê dentro no envelope, vê se tem alguma marcação, um nome, um endereço, alguma coisa, não tem nada. Tem dono? Não tem dono. Ninguém em volta. Acho que vou pegar, vai ficar pra mim. Assim, sabe o que?
de repente dá aquela sensação, você fala assim, olha, é muito dinheiro, eu vou esperar um pouquinho aqui, vou dar meia hora. Se ninguém aparecer, ele é meu. Né? Só por desencargo de consciência. Meia hora. Então o rapaz senta lá e fica esperando, passa 20 minutos, 25, começa a suar frio, né? Já começa a imaginar aquele dinheiro no bolso, o que ele vai fazer com ele. 28, 29 minutos, eu falo assim, bom, né, já está dando tempo, daqui a pouco você olha lá no fundo e está vindo uma pessoa correndo desesperada assim, ofegante, né, chega para você e fala, vem cá, você, dá licença, você viu aqui por acaso um envelope caído no chão, etc e tal, e você fala assim, eu vi sim, o que tinha dentro do envelope? Ele falou assim, tinha 100 mil dólares em nota de 50. Aí você fala, realmente, é dele. Então você entrega o envelope, né, e volta para casa, aquela cara de, digamos assim, arrasado. Na verdade, esse é o esforço, esse é o sacrifício que você fez para obter o prazer, mais tarde, de você, lembrando disso, de você sentir o bem que você fez. Tá? Toda vez que você lembrar disso, anos e anos depois, você vai sentir retroativamente o bem que você fez. Então, como que a gente descobre o que é uma coisa, que faz bem pra gente nesse sentido? O que é ser uma pessoa boa, fazer o bem, ou simplesmente atos corriqueiros de pessoas que não querem fazer o mal? Como é que você diferencia isso? Então, de repente, pega 5, 10 minutos cada dia, né? Pensa ao longo do dia coisas que você fez, coisas boas que você fez. Né? Pensa, o que será que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz realmente? E você começa a diferenciar, isso foi bom, isso não foi bom, isso foi fantástico, isso tá bom, isso não foi tão esforço para mim. Então você vai começar a ser um conhecedor disso e você vai aproveitar cada vez mais. Né? Então, qual que é a falsificação de ser uma pessoa boa? Qual que é a falsificação de ter um ideal nesse sentido? É simplesmente a boa aparência. Né? Lembra que a gente tem falado de falsificação. Então, nesse caso, aquilo que faz você pensar que você está sentindo de repente que você é uma pessoa boa, na verdade, é a boa aparência. E a boa aparência, ela nunca vai te tornar uma pessoa boa. Nesse caso, por exemplo, na nossa sociedade moderna, a gente pode traduzir isso como sucesso financeiro. Então, se uma pessoa às vezes é um bom marido, né, um bom pai, um bom cidadão, paga os impostos, etc. e tal, cumpre com as obrigações dele, mas não tem sucesso financeiro, então muitas vezes ele é considerado inclusive uma falha. Agora, então uma pessoa que atinge sucesso financeiro, a gente tende a colocar lá em cima e falar, olha que pessoa boa que ela é. E isso na verdade não corresponde à realidade, né? Então, sempre tomar cuidado com isso. Só para então encerrar, concluir aqui, contar uma historinha. Não sei se vocês sabem de onde vem o prêmio Nobel, o famoso prêmio Nobel, que premia as pessoas que fazem o bem no mundo, todos os anos em cada uma das suas áreas. Né? Então, Alfred Nobel era uma pessoa muito rica, porque ele tinha ganho muito dinheiro vendendo dinamite ao longo da vida. Né? Ele inventou a dinamite e ficou rico com isso. Então, um belo dia, ele abre o jornal, né? E para ver o obituário do irmão dele que tinha falecido no dia anterior, e pro choque dele, ele vê o nome dele lá no lugar, né? O jornal se enganou e achou que o irmão dele na verdade era ele e acabou fazendo um obituário em relação ao Alfred Nobel mesmo. Então, colocaram então uma espécie de resumo no obituário, um resumo da vida dele. Foi uma pessoa que causou muita destruição e que enriqueceu com isso, né? Vendendo dinamite. Causou morte, trouxe morte, tragédia, etc e tal. Então ele olhando o próprio obituário, ele se deu conta daquilo que ele tinha feito durante a vida. Ele falou, meu Deus do céu, será que a minha vida se resume a isso? A destruição e morte e enriquecimento com isso? Então eu vou fazer agora o contrário. Eu vou fazer todo um esforço para reverter isso que eu fiz. Então ele criou um prêmio onde ele onde ele daria uma quantia muito grande de dinheiro para pessoas que fazem o bem mundo afora. Tá? Essa é uma forma que ele encontrou de reverter isso. Então, imagina que fosse com a gente essa situação. Imagina que a gente pudesse ler, de repente, por engano, nosso obituário. Né? O que diria? O que a gente está deixando nesse mundo? É isso que define a gente como uma pessoa boa ou não. Tá? Então,
Tudo de bom para vocês e até a semana que vem.